Eu acho o indicador PVP, preço sobre o valor patrimonial, muito importante para a compra e venda de ações, o fundo imobiliário, mas especialmente eu utilizo muito para fundos imobiliários, que ali é muito mais preciso do que propriamente nas ações. E também quando você lida com recebíveis imobiliários de fundos de papel, aí sim o PVP tem mais relevância ainda. Mas você sabe o que é esse indicador PVP e se ele pode ser importante para você e o quanto ele é utilizado no mercado de investimento? O PVP, o preço sobre o valor patrimonial, é um indicador fundamentalista que compara o preço de mercado de uma ação com o valor patrimônio líquido da empresa. Ele mostra se a ação está sendo negociada com desconto ou prêmio em relação ao seu valor contábil real. De fato, se comporta diferente se compararmos ações com fundos imobiliários e a sua aplicação em FIIs de recebíveis, que são fundos de papel, tem uma dinâmica muito mais precisa. Vamos estruturar o porquê de sua análise estar correta e como calibrar o uso dessa métrica. O PVP nos fundos imobiliários, os FIIs. No FIIs, o PVP é uma métrica crucial porque o patrimônio do fundo é muito tangível e atualizado com frequência, geralmente por avaliações anuais dos imóveis ou pela marcação a mercado dos títulos. FIIs de tijolo. Um PVP de 0,90 significa que você está comprando os imóveis físicos do fundo com 10% de desconto em relação ao valor de avaliação deles. É um indicador direto de desconto. FIIs de recebíveis, crédito, papel. Aqui entra um ponto de atenção importante. Você mencionou que ele vale mais para ver os descontos dos FIIs de recebíveis, mas a lógica para os fundos de papel é um pouco mais rígida. Como o patrimônio de um fundo de papel é dinheiro, CRI, LCI ou caixa, o PVP ideal deve ser sempre muito próximo de 1. O PVP acima de 1,5 significa que você está pagando ágio sobre o dinheiro. Você está pagando 1,5 por 1 do patrimônio líquido, o que dilui a rentabilidade real dos juros que o fundo recebe. O PVP abaixo de 0,95 pode indicar um desconto, mas em fundos de papel com muito desconto, geralmente há risco de crédito e inadimplência nos CRIs ou desvalorização dos títulos de marcação a mercado. Portanto, os FIIs de papel, o PVP, serve mais como uma trava de segurança contra o ágio do que como um buscador de desconto profundo. O PVP nas ações, porque ele é mais complexo. Nas empresas, ações, o valor patrimonial muitas vezes não reflete a realidade do potencial de geração de caixa. É exatamente o que você pontuou. Existem muitas outras métricas de variáveis. O PVP para as ações eu acho importante, mas não é o único indicador relevante e único para ver se você compra ou vende uma ação, porque temos muitas outras métricas e indicadores importantes que podem, não somente sozinho, mas juntos, podem ser bem mais relevantes no valuation. Como exemplo de outros indicadores, como o dividend yield da fórmula de Bazin dos 6%, a fórmula de Graham sobre o lucro por ação, os indicadores de ROI, ROIC, entre muitos outros. Ativos intangíveis. Uma empresa de tecnologia, serviços ou marcas e patentes, como a Apple ou no Brasil, a WEG, precisa de pouquíssimo patrimônio físico para gerar bilhões em receita. O PVP delas será naturalmente alto, 5, 10 ou mais, e isso não significa que a ação está cara. Métricas mais relevantes.
Para ações, o mercado costuma priorizar múltiplos de geração de lucro e caixa, como o PL, o preço-lucro, EV/EBITDA, ROI, retorno sobre o patrimônio e o crescimento dos dividendos, dividend yield, combinando com o payout. Onde o PVP funciona em ações, ele ainda é muito útil para setores intensivos em capital e com ativos tangíveis pesados, como bancos, seguradoras e empresas de commodities, siderurgia. Comprar um grande banco com o PVP abaixo de 1 costuma ser um forte sinal de distorção de preço. Vamos ver agora um resumo comparativo das características do fundo imobiliário e das ações. Característica do PVP em FIIs e o PVP em ações: precisão de patrimônio alta, imóveis avaliados em títulos de dívida líquidos. E para as ações, baixo, moderado, contábil, depreciação, marcas não entram. Significado do PVP menor de 1, geralmente oportunidade, tijolo ou sinal de alerta a risco, como papel. E as ações pode ser distorção no setor financeiro, mas irrelevante para tecnologia, serviços. Dependência da métrica para os FIIs é alta, é um dos principais balizadores de preço, e as ações são baixas, fica atrás do PL, EV/EBITDA e ROI. O PVP para as ações, ele é para você o principal indicador ou ele fica mais atrás como outros, como o PL, EV/EBITDA e ROI? Ou ele, junto com esses outros, pode formar uma boa verificação fundamentalista para as ações. Olhar apenas o PVP para as ações pode fazer o investidor cair em armadilhas de valor, empresas baratas que continuam baratas porque são ruins, enquanto nos FIIs ele é um termômetro direto de quanto você está pagando pelo patrimônio real do fundo. Então, para os fundos imobiliários, o PVP eu acho mais importante e relevante do que propriamente usar esse único indicador para as ações. Então, nos fundos imobiliários eu olho muito isso, quando eu quero comprar um FIIs ou a venda, eu olho muito, primeiramente também é um indicador. Claro que esse não é o único indicador, mas é um dos principais em fundos imobiliários. E aí vem outros indicadores que a gente vai fazer um vídeo dos fundos imobiliários, quais os indicadores importantes para a verificação dos fundos imobiliários e também das ações. Mas nesse vídeo estamos comentando apenas do indicador PVP, do quanto ele é importante e relevante e a sua diferença de um fundo imobiliário e de uma ação. E aí, você é investidor ou iniciante, você já conhecia esse indicador, o PVP, preço sobre o valor patrimonial, e o quanto ele pode ser importante ou não na tomada de suas decisões? Deixe o like, compartilhe e ative o sininho para receber novos vídeos aqui do canal. Estamos fazendo vídeos todas as semanas. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau.